Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. E hoje a gente vai falar da rodada desse último domingo, dia 26 de março. Vamos começar falando sobre o retorno frustrado de LeBron James às quadras, porque ele voltou depois de lesão, mas o Lakers perdeu para o Chicago Bulls e complicou um pouco a vida do time agora nessa reta final de temporada regular. Vamos falar um pouquinho sobre isso tudo. Além disso, a gente também vai falar da grande vitória do Denver Nuggets sobre o Milwaukee Bucks, duelo de MVPs, e Jokic leva melhor sobre Giannis Antetokounmpo. E vamos falar também sobre a queda do Dallas Mavericks. O time continua a perder posições na Conferência Oeste, perdeu para o Charlotte Hornets no domingo e o sinal de alerta está aceso em Dallas. Vamos falar um pouquinho também. Será que Luka Doncic corre o risco de ficar fora dos playoffs? Bom, vamos discutir isso aqui. Mas antes, Filipão, antes... Hora da Nossa gente braba. pedir, exatamente, hora da gente pedir pra você que tá assistindo a gente aqui pra curtir o vídeo. Curta o vídeo, porque isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais fãs de basquete aqui no YouTube. E além disso, se você tá chegando aqui agora e quer acompanhar discussões de NBA, toda semana estamos acompanhando aqui os principais assuntos da liga, já assina o canal agora também, pra você não perder absolutamente nada. Boa. Já assina e é isso. Filipão, vamos começar falando aí de Chicago Bulls 118, Los Angeles Lakers 108, em plena Crypto.com Arena, né? Lakers jogando em casa com o retorno do LeBron, o time tava embalado, mas... Não, o cenário estava pronto, meu Tava querido. pronto, mas o Bulls levou a melhor. No retorno Brunão, do LeBron, como é que foi esse jogo aí? Brunão, primeiramente, eu tive a honra de fazer o jogo pelo Live Basketball BR ontem, junto do nosso querido Neo Nolasco, do Ed da Bulls Nation Brasil e do inigualável Marcilov, que pra mim é um dos meus favoritos comentaristas da TNT, então eu tive a moral de ver esse jogo em primeira mão, Bruno, de analisar ao vivo. E, Bruno, como é frustrante torcer pro Anthony Davis, cara. É curto e grosso, cara. Não, honestamente, eu até brinquei com os caras da transmissão, eu falo, bem, se alguém acompanha os nossos vídeos aqui, vocês vão ver como é que a gente tá analisando cada jogo do AD e como é que é brutal, Bruno, a diferença do Lakers quando o AD resolve levar o jogo a sério e quando ele desaparece, como aconteceu ontem. E ficou muito claro, Bruno. Como você mencionou, o cenário estava pronto, o Lakers tinha acabado de chegar a 50% na temporada, né? Igualou o número de vitórias com derrotas. 3 vitórias seguidas, LeBron James voltando, a torcida compareceu e o Lakers entrou morno, foi completamente, Brunão, escrachado pelo Chicago Bulls, que quis mais, se entregou mais, deu mais o sangue pelas bolas e o Lakers cai num confronto, numa semana em que eles não podiam se dar o luxo de perder, Brunão. O jogo até começou disputado no primeiro quarto, mas, Bruno, desde o começo, eu achei que o Lakers não conseguiu, como eu falei, igualar a intensidade defensiva, principalmente do perímetro do Chicago Bulls. Foram 18 turnovers, Bruno, que resultaram em 34 pontos pro Bulls. Contra, olha pra você ver, apenas 9 turnovers do Bulls, que resultaram em 16 pontos do Lakers, ou seja, o dobro, literalmente. Então, quando você vê essa estatística, você vê que o Bulls entrou muito mais concentrado e pilhado do que o Lakers. Cometeu muitos erros, foi presa fácil para esse perímetro do Bulls, Bruno. Tanto na primeira unidade, quanto... Acho que é só ver como, por exemplo, o Zach LaVine, como ele pontuou muito mais do que basicamente todo mundo, né? Assim... Bruno, e era isso que eu ia trazer agora, cara. Eu achei assim, como eu tava falando, o Lakers sofreu tanto com a backcourt titular quanto com a reserva do Chicago Bulls. Eles não tiveram, literalmente, resposta para essa intensidade e me chama atenção ver como que esse time do Lakers tem sofrido com perímetros físicos e atléticos, cara. O Lakers perdeu 6 partidas desde a trade deadline e tirando aquela partida contra o Houston Rockets, que eles jogaram sem o AD, e contra o Mavs, que eles perderam basicamente por um detalhe, foram derrotas todas, Bruno, para times que têm uma backcourt, né, uma dupla de armadores e wings mais atléticos. Estou falando do jogo contra o New York Knicks, que eles sofreram com o Miles McBride, sofreram com o Emmanuel Quickley, o Josh Hart, também sofreram muito com o Minnesota Timberwolves, com o Jenna McDaniels, com o nosso Anthony Edwards,
E por fim sofreram também com o Memphis Grizzlies, né? Com o Ty Jones, com o Dillon Brooks. Ou seja, esse time, Bruno, tá mostrando, agora com uma amostra um pouco mais longa, que eles não estão conseguindo jogar o seu jogo contra equipes que têm uma vantagem física. Então, isso me chamou muita atenção. E como você trouxe, Brunão, não à toa, não apenas o Zach LaVine teve um altíssimo aproveitamento de quadra, mas o Bulls, Bruno, teve momentos do jogo que chegou a ter 70% de arremesso de quadra e 50% de 3. Eu tô falando de momentos, vamos supor, no terceiro quarto, cara. Não é que o jogo tinha acabado de começar. Os caras no terceiro quarto, com aproveitamento tão grande, mostra que a defesa do Bulls, do Lakers de perímetro, simplesmente não funcionou. E aí que teve um momento chave na partida, Bruno, que foi a ejeção do Vucevic. O Vucevic faz uma falta no LeBron, dentro do garrafão, e ele reclama com a arbitragem e o cara é ejetado logo de cara. E quando acontece isso, Bruno, eu falei, pronto, agora mudou. O Bulls perde seu pivô titular, perde o cara responsável por marcar o Anthony Davis, agora o AD vai pedir a bola, vai partir uma fisicalidade e vai ganhar a batalha no garrafão, né? Só que o Bruno, ele é completamente dominado, mais uma vez, por um pivô reserva. Se ele sofreu com o Bismack Biyombo contra o Phoenix Suns, ele sofreu ontem com o Andre Drummond, Brunão. E isso me espantou demais. A passividade, cara. A passividade com a qual o AD, Brunão, não teve respostas pro Drummond, e quando teve um mismatch com o Derrick Jones Jr. Quando você tem um mismatch desse, né? O jogo do basquete, para quem joga, quando você faz pick and roll, quando você faz as screens, é basicamente, a movimentação toda de ataque, é basicamente você encontrar um mismatch e explorá-lo. E o AD simplesmente não quis explorar o mismatch, Bruno. Ele teve Derrick Jones Jr., que não é um pivô, ele é um cara que tem basicamente quase 15 centímetros a menos que o AD. Em vez dele partir para cima do cara com post-up, né? E ser agressivo, Bruno, ele ia pro ponto do garrafão e passava a bola pros armadores que estavam sofrendo, então a bola continua não caindo. Foram 8 tentativas de arremesso pro AD, Bruno, o jogo inteiro. É chocante, é inadmissível. Quando você pega caras como o Troy Brown Jr., por exemplo, tendo basicamente o dobro de arremessos do cara que é, teoricamente, o dono do time. Então, Bruno, o LeBron fez o que eu tô sugerindo aqui. Ele, quando se ligou que era o Caruso marcando ele foi super físico, ele dava as costas pro Caruso, fazia o post-up, criava esse espaçamento entre ele e o marcador, e subia pra uma bandeja. Sofria falta, foi pra linha de arremesso livre, e não à toa o LeBron em quadra ontem, o Lakers foi mais 4, positivo 4 pontos. E sem o LeBron James em quadra, Brunão, o Lakers teve menos 14. Então, Bruno, esse era o mapa da mina, mas o que você não pode é deixar que o Patrick Beverley e o Chicago Bulls entrem em Los Angeles, Bruno, e sejam mais confiantes, tenham mais vontade que você. Faltou fisicalidade, faltou agressividade e de querer disputar as bolas como o Chicago disputou ontem. Então, Bruno, me chama muita atenção ontem e chama mais atenção ainda quando a gente leva em conta que Minnesota e Oklahoma venceram ontem. Então o Lakers volta a ficar apenas um jogo à frente do Mavs, que é o primeiro time fora do play-in. Então, Bruno, essa semana, pra mim, do Lakers, agora, como você mencionou, se complicou, né, na nossa querida thumb aí. Porque, Bruno, o Lakers vai a Chicago e volta a enfrentar o Bulls na quarta-feira. Depois eles têm o Minnesota Timberwolves na sexta, que é um jogo de vida ou morte. E o Wolves, que, a propósito, bateu o Golden State Warriors em São Francisco ontem. Então os caras ganhou do Lakers duas vezes já essa temporada, né? O Lakers não encontrou uma solução pra vencer o Wolves ainda. E falando de fisicalidade, né? Talvez seja o time mais físico da liga nesse momento, é o Minnesota. Então, tipo... Que tem o retorno do Cat também, né? Ou seja, eles têm não apenas o Gobert, eles têm o Cat também pra marcar justamente, alternar entre AD e LeBron ali. Então vai ser um matchup muito complicado pro Lakers. E depois tem o Houston Rockets, para quem eles perderam, Utah Jazz, Clippers, Suns e Jazz, Bruno. Ou seja, não vejo nenhum jogo fácil pro Lakers, né, nessas próximas partidas. Então, Laker Nation, vamos fazer uma corrente de oração pro Anthony Davis aí. Porque, Bruno, querendo ou não, ele é o termômetro, assim, e tá muito claro, cara. Tá muito claro, né? Essa análise jogo a jogo que a gente tem feito aqui nos nossos vídeos
permite a gente chegar a essa conclusão com muita facilidade. Eu acho que a questão agora é, de fato, explorar as causas por trás dessa inconstância do Anthony Davis. Não é possível que em um jogo ele desaprende a jogar bola. Eu fico pensando se talvez exista alguma preocupação com saúde, se ele tem receio de se machucar em algum momento dessa temporada regular, se ele vai preferir fazer isso nos playoffs, né? Se ele vai preferir jogar, né? Dar mais de si em quadra, né? E arriscar essa lesão, né? Potencial lesão aí jogando nos playoffs. Às vezes eu fico com a impressão de que é isso, cara, porque assim, a gente não cansou de ter exemplos em que o Anthony Davis parece que não quer jogar. E aí, depois, de repente, ele vira a chavinha e ele quer jogar. E quando ele quer jogar, ele entrega, cara. Ele rende, ele pontua, ele faz a diferença em quadra, ele cria espaço pros companheiros. O Lakers vira outro time, como você falou, né? Então, assim... Pra mim, é claro, quando ele é agressivo, Bruno, o time quase sempre ganha. Os jogos que o Lakers ganha, o AD vai pra linha de arremesso livre, Bruno, pelo menos 12, 13 vezes. E ontem ele foi 6. Né? Ele tentou 8 arremessos, ou seja, ele não foi agudo na penetração, na explosão dentro do garrafão, que pra mim é quando ele é mais imparável. Agora, é importante a gente trazer isso, o que acontece com ele. Bruno, ontem eu senti que talvez ele pudesse ter ficado muito confortável com o fato de que o LeBron voltou pra quadra. Né? Houve um quesito, assim, uma coisa inconsciente nesse time que basicamente entendeu, gente, agora estamos com o time completo, estamos jogando em casa, 3 seguidas, o LeBron voltou, e eles relaxaram um pouco, quando não é hora de relaxar, Bruno. Então são momentos assim da temporada que a gente vê, Bruno, o que a gente pode esperar desses caras nos playoffs. Então, eu como eterno otimista, espero que eles aprendam e tenham uma resposta contundente, Bruno, contra esse mesmo Bulls em Chicago, porque senão vai ficar muito feio para esses caras que, Bruno, vamos falar o português honesto, foram humilhados ontem com o Patrick Beverley fazendo uma cesta no final do jogo em cima do LeBron e fazendo too small para ele, cara. Você não, e o Beverley, não pode deixar. O Beverley foi com vontade de se vingar, né? Tem que lembrar isso também, né? Bruno, então, entendeu o que eu tô querendo dizer? Você que é o Anthony Davis, cara, você que é o LeBron James, galera, nós vamos arrebentar esses caras. O Patrick Beverley vai entrar aqui querendo fazer a dele, querendo fazer o trash talk, vamos deitar em cima dos caras. Nós somos o Los Angeles Lakers. Nós somos o LeBron James, somos o Anthony Davis. Então, Bruno, próximo jogo pra mim eu vou acompanhar muito de perto, porque eu quero ver a resposta mental desse time do Lakers, pra ver o que a gente pode esperar nas próximas rodadas. É isto. A gente vai ficar de olho nessa partida que vai ser decisiva pro Lakers. Vamos agora mudar de jogo aqui, Filipão. Vamos falar Tô nervoso, sobre... Você tá nervoso? Vamos falar sobre a vitória do Nuggets sobre o Bucks. Esse jogo aconteceu no sábado, né? E foi basicamente o duelo de MVPs, Filipão, no qual Nikola Jokic levou a melhor, fez 31 pontos e o Denver conseguiu, né? Conseguiu achar respostas para um Bucks com o Giannis, também fez os mesmos 31 pontos, né? Mas você teve uma superioridade bastante interessante do Denver, especialmente no segundo tempo, né? Denver conseguiu entregar mais volume de jogo e venceu com uma relativa, né, relativa tranquilidade quando você pensa no placar aqui, 129-106. Como foi esse jogo aí, Filipão? Brunão, como a gente acabou de falar do Lakers, né? São jogos assim que a gente vê quem que tá querendo mais. E, Bruno, basquete, você precisa de querer. Porque, por exemplo, você não pode contestar um arremesso sem querer. Ou você tá ali contestando o seu adversário com todo o seu coração, ou o cara vai fazer assim sem você. Então são esses jogos que a gente vê a credencial, a ambição, até onde esses times podem chegar. E o Nuggets receber o Milwaukee Bucks, seu maior rival, digamos assim, né? Os dois líderes das conferências. O Nikola Jokic contra o Giannis Antetokounmpo brigando para MVP. O Bucks, Bruno, nas últimas 27 partidas, ganharam 24 e perderam só 3. Então, cara, esse era um jogo que a gente ia ver de fato, né? Será que dá para levar o Nuggets a sério ou não? E os caras deram muito conta do recado, como você traduziu perfeitamente, muito por conta de um segundo tempo muito forte, Bruno. Eu achei que
Lopez teve um bom trabalho, fez um bom trabalho no Jokic, até na virada de tempo, mas, Bruno, o Murray manteve os caras ligados, manteve os caras vivos na partida, mas aí no terceiro quarto que a gente tá falando, a defesa de garrafão do Denver virou uma chave, os caras trouxeram uma intensidade muito legal, conseguiram frear o Giannis, e no outro lado da quadra, o Jokic, Bruno, foi absolutamente imparável, e o Denver conquistou, portanto, uma vitória muito, muito importante. Bruno, achei sim que o Joker completamente lesionou, cara, Brook Lopez e Bobby Portis nos matchups. A gente falou de tirar proveito dos mismatches, né? Quando o Portis estava em cima do Joker, quando o Portis estava fazendo as boas de pivô, liderando a segunda unidade, cara, foi absolutamente um domínio do Jokic, porque o Bobby Portis, obviamente, não tem o tamanho, não tem a fisicalidade para conter esse cara. Então, era muito legal você ver o Jokic, Bruno, querendo a bola na mão, pedindo a bola na mão, liderando o seu time. Um estilo diferente de Jokic jogando, né? A gente tá muito acostumado a ver ele distribuindo, né? Isso. Ver ele achando os melhores espaços pros companheiros e dando passe. Nessa foi mais o contrário, né? Ele recebendo e espaçando no garrafão para criar ali uma oportunidade de fazer a bandeja. E foi exatamente isso que eu gostei, Bruno. Foram duas coisas. Primeiro, porque ele chamou o jogo para ele, levou pro pessoal esse confronto contra o Bucks, esse confronto contra o Giannis. Ele foi agressivo nesse quesito mentalmente, né? De atitude. E segundo, foi exatamente isso. Ele é um cara conhecido por ser muito time, né? Ele pensa muito primeiro no time e às vezes não faz a jogada para ele, né? Ele não parte para cima, porque ele sempre tá com a cabeça olhando o perímetro. Ele faz o post-up, né? Ele bate de costas do marcador, chama a marcação dupla e dá a bola pro perímetro. Não à toa, o Porter Jr. tem feito jogos muito interessantes. O Jamal Murray também teve um jogo muito bom, como eu falei. Mas ontem, Bruno, ele abusou dos hook shots dele. E, cara, como é raro ver hoje em dia um pivô jogando, né, o estilo clássico de um pivô. Uma noite de Kareem pro Nikola Jokic. Não, exatamente. O Jokic tem 124 hook shots na temporada até agora, e ele fez 83, cara. É uma conversão de 67%, ou seja, ele é basicamente imparável nesse atributo. Ou seja, é difícil marcar o Jokic dentro do garrafão quando é de costas para cesta. E foi muito legal ver no sábado esse domínio, Bruno. Eu sei que a gente quer ver esse time nos playoffs ainda, para ver como é que eles vão traduzir essas temporadas regulares brilhantes dos últimos anos em séries de melhor de 7. Mas o jogo, assim como eu falei, Bruno, foi gigantesco. Mostra que esses caras estão muito concentrados e com fome. E quando a defesa do Nuggets, Bruno, joga com essa intensidade que a gente viu no segundo tempo, é muito difícil parar esses caras. Porque esse time do Nuggets é um time muito físico, muito alto, Bruno. E a maneira de você bater esses caras é tirar proveito do perímetro. Você tem que tirar o Jokic dentro do garrafão, trazer esses wings grandes, né, para fora do garrafão e ganhar nos arremessos de longa distância, coisa que não é muito o jogo de Milwaukee. Milwaukee, portanto, não é um matchup interessante. O Denver não é um matchup muito interessante para o Milwaukee Bucks. Então, eu já estou projetando já eventuais confrontos, né, Bruno? Finais de conferência. Então, estou muito animado por essa vitória e para ver o Denver Nuggets finalmente, Bruno, fazer uma coisa interessante nos playoffs, porque o Nikola Jokic merece. Merece, a gente vai ficar de olho e tem esse potencial realmente de ser, acho que a primeira grande pós-temporada do Jokic com a camisa do Denver Nuggets. Vamos agora, para finalizar, Filipão, falar aqui sobre a derrocada do Dallas Mavericks. Ontem, né, o Mavericks já não é de hoje, que vem perdendo muitos jogos, tá né, atualmente em 11º na Conferência Oeste. Dos últimos 10 jogos, perdeu 7 e está a 4 jogos sem vencer. E ontem perdeu para o penúltimo time da Conferência Leste. Um dos piores recordes da NBA. Perderam 2 vezes, né? Foram 2 derrotas seguidas pro Hornets, Bruno, que é o time, como você falou, um dos piores ataques da liga. E um time que tá assim, talvez um dos times mais bagunçados da liga, se você parar pra pensar,
né, que vários jogadores tiveram problemas extra-quadra essa temporada, rumores de que o time tá em vias de ser vendido, o Michael Jordan tá considerando vender a parte majoritária dele, então assim, quando você perde, né, eu acho que o mais interessante aqui é essa batalha de perspectivas, porque o Hornets, a perspectiva do Hornets é a pior possível pro agora e pro um futuro de médio e até longo prazo, se parar pra pensar, com toda essa história da venda aí. E o Dallas, a perspectiva é pros caras ganharem agora, né, assim, eles estão tão, né, com essa começando a entrar naquela urgência, né, ainda mais parando pra pensar nas últimas movimentações que o time fez, de tentar trazer estrelas pra ajudar o Luka Doncic, que o cara sozinho, o potencial dele é inegável, o cara sozinho conseguiu levar Dallas pra uma final de conferência na temporada passada. E o que a gente tá vendo agora é o oposto disso, né, cara? É um time que tá se descuidando, tá perdendo muitos jogos. E ontem eu acho que foi, assim, talvez acho que o ponto mais baixo dessa Concordo. Acho que chegaram trajetória do Mavs. fundo do poço, Brunão. E quando você pega que o Uber Jr., o Rozier e, obviamente, o LaMelo Ball não estavam em quadra, cara, você fala assim, como é que esse time do Dallas perdeu, né? Com o Kyrie e com o Luka em quadra. E aí a gente volta, né, que é o tema do nosso programa de hoje, a fisicalidade, né? O atleticismo do adversário. E é um dos traços marcantes desse time do Hornets, querendo ou não. Né? Que tem o P.J. Washington, querendo ou não, o Gordon Hayward é um ala maior. Então, o Dallas sofreu, Bruno. Não teve respostas para esse time mais alto, mais atlético de Charlotte. E por quê, Bruno? Porque, cara, tudo bem, a gente sabia que o Mavs não iria competir, Bruno, de qualquer maneira, sem rotação, né? Muito legal eles irem atrás do Kyrie Irving, mas quando você abre mão, basicamente, dos seus melhores jogadores de rotação, principalmente, né, não apenas o Spencer Dinwiddie, mas o Dorian Finney-Smith, Bruno, esses caras fizeram muita falta ontem. É justamente o Finney-Smith que seria o cara a marcar esses wings tão altos do Hornets. Então, quando você não tem esse cara, você não tem opção, Bruno, para conter times que jogam dessa maneira. Então, assim, eu não acho que o Kyrie é o problema, cara. Eu já tô vendo muita gente aí na internet pedir a cabeça do Kyrie, dizer que ele não é um bom fit, dizer que o time tá jogando pior com ele. Eu não concordo. Eu acho que o Kyrie já mostrou, já deu provas, Bruno, que é um bom Batman, né? Perdão, é um bom Robin, né? Para algum Batman. Ele foi assim no Cleveland, quando ele ganhou com o LeBron. Tava jogando bem com o Kevin Durant no Brooklyn. Então, ou seja, ele é um cara que consegue jogar atrás de uma grande estrela, de um dono da equipe, que é o Luka. Mas, Bruno, quando você não tem um elenco de suporte, cara... O problema não é o Kyrie, o problema são os jogadores que o Dallas abriu mão pra ter o Kyrie, né? Você não tem um time, cara. E você cobrar, né, desses dois caras que façam tudo, esses caras não vão pegar rebote. Esses caras não vão marcar um pivô, marcar um wing alto, atlético. Então, ou seja, de novo, o problema é da diretoria do Dallas. A gente falou no nosso vídeo aqui antes da trade deadline, quando o Dallas foi atrás do Kyrie Irving, Bruno, a gente dizia, vamos ficar de olho, porque o Dallas vai, na nossa opinião, vai ser um dos times mais ativos antes do fechamento da janela, para justamente recompor esse elenco que eles perderam. Para ir atrás de wings mais experientes, né? De um pivô, por exemplo, para fazer as boas que eles estão jogando algumas vezes com o Maxi Kleber lá, né? Que não aconteceu. Esse jogo, inclusive, eles meio que foram obrigados, né? Porque o Josh Green, 0 rebotes, 0 assistências e só 2 pontos. Exatamente o que você falou. Acho que é uma pontuação que mostra o quanto que o ataque de Dallas tá carente dessa posição, né? De ala, né? Frontcourt tá sem alternativa, né? Assim... Não tem, cara. E o curioso é que quando você trouxe o Kyrie, Bruno, quando você traz o Kyrie Irving e não recompõe o elenco, o que você tá dizendo? Cara, vamos competir o ano que vem. Nós vamos ter uma off-season grande agora, né? Uma pós-temporada grande. Vamos ir atrás no mercado, Brunão, para pegar um pivô mais defensivo, um reboteiro, que o time precisa desses rebotes. Vamos pegar wings que são 3&D, experientes, que querem mais minutagem ao redor da liga aí. Eles vão ter um espaço bom aqui no Dallas para florescer. Só que, Bruno, será que eles têm esse futuro? Essa é a minha dúvida. Contrato porque do Kyrie. Exatamente. Não apenas pelo contrato. É óbvio que passa pelo contrato do Kyrie, que ele vai ser free agent no final da temporada. Mas
Se os caras sequer competem, Bruno, se eles ficam de fora de um playoff, por exemplo, qual o interesse do Kyrie de voltar? E eventualmente do Luka de ficar no Dallas pelo resto da sua carreira? Então eu acho que, assim, foi uma manobra muito arriscada do Dallas assumir, ter confiança o suficiente de que eles iam conseguir reassinar o Kyrie Irving para o próximo ano, porque pelo que a gente está vendo agora, na minha opinião, isso não deve acontecer, Bruno. A menos que eles façam uma grande virada de chave, o que eu também acho que não vai acontecer, porque a linguagem corporal desse time, Bruno, me preocupa demais. Você trouxe o número do Green aí, por exemplo, mas o time inteiro, Bruno, não tá competindo, não tá animado, não tá alegre em quadra, e isso me preocupa demais. Então vamos ficar de olho aí, porque uma eventual mexida nesse time, um Kyrie Irving, um Luka Doncic, Bruno, mexe a liga inteira. É isto, vamos ficar de olho. Acho que essa é um dos jogos, um dos times que vão ter aí um futuro interessante. Acho que a sequência dos jogos do Mavs, ela é relativamente favorável, né? Tem aí, acho que para complicar no caminho, o jogo na quarta-feira contra os Sixers, e na semana que vem eles têm um jogo contra Sacramento Kings. Mas no meio do caminho aí vão enfrentar o Pacers, vão enfrentar a Atlanta Hawks, vão enfrentar o Miami Heat, vão enfrentar o Spurs, né? Times mais de meio para baixo de tabela, com menos perspectivas para a temporada. Então, quem sabe não possa vir uma reação aí. Do Mavs, mais especificamente, acho que do Luka Doncic e do Kyrie Irving, né? Como a gente falou, são os dois caras que estão carregando aí esse time nas costas nessa reta final de temporada. Mas a gente vai ficar de olho. E agora a gente quer saber a sua opinião. Deixa aqui seu comentário sobre Lakers, sobre Denver Nuggets e Bucks, sobre o Mavs, sobre o seu time do coração. Comenta aqui embaixo. Não se esquece de curtir esse vídeo aqui e assinar o canal 3 Pontos e a Falta, porque, meu amigo, você não vai querer perder o 3 Pontos e a Falta nos playoffs. A gente só diz isso. Apenas, preparem-se. O bicho vai pegar. Filipão, um grande abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.